Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online, está iniciando mais um Papo Saúde. E hoje eu estou recebendo aqui em nosso estúdio a dentista Tainete Vanelli, ali da Odonto Top, e nós vamos conversar um pouco durante a manhã deste sábado sobre os implantes dentários. É depois da vinheta. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. O Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos renais, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamentos sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas, enfermeiras e técnicas, profissionais altamente treinados e qualificados. O Santa Mônica atende pelos convênios IP, Unimed, Cop Saúde, Tacmed e São Camilo. Além dos planos, também atende pelo cartão Saúde Santa Mônica. Centro de Tratamento de Cálculos Renais. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Lonemacher e Dr. Henrique Lonemacher. Santa Mônica, localizado na Rua Itália. O fone é 3522-0500. Muito bem, então como eu havia falado, hoje eu estou recebendo aqui a Tainete Vanelli ali da Odonto Top, né, o Hospital do Dente aqui em Erechim, e nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, né, os implantes dentários, e esclarecer alguns pontos que vocês possam ter dúvida quanto a esses procedimentos. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Tainete. Muito obrigado pelo convite, uma grande satisfação estar aqui hoje. Então, para nós começarmos, Tainete, explique para o nosso público brevemente o que são implantes dentários. Eu sei que podem surgir várias dúvidas quanto a isso, são muitos procedimentos, né, que podem substituir os dentes que as pessoas têm, né? O que seria especificamente os implantes dentários? Então, o implante dentário, Vicente, ele veio para suprir a falta de dente. Ele é hoje um padrão ouro em tratamento, né? Porque ele consegue estar devolvendo para o paciente 100% da mastigação, né? As próteses, aquelas soltas, já é estudo comprovado que elas devolvem menos de 30%. O implante, ele é, então, falando assim bem brevemente, ele é um parafuso feito de titânio, com um tratamento de superfície instalado dentro do osso, que vem a substituir a raiz do dente. E se tratando, você comentou da mastigação, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre como esse procedimento pode realmente impactar na qualidade de vida das pessoas. O que você ouve na prática, né, de relatos de pacientes que fizeram e percebem essas mudanças no seu dia a dia? Então, assim, ó, o paciente que ele possui falta de dente, a gente já vai partindo assim que várias coisas vão acontecer dentro dessa cavidade bucal dele, né? Os dentes vizinhos daquela falta de dente, eles tendem a se mover, eles tendem a deitar. O dente de cima, ele tende a descer, então vai prejudicar na fala muitas vezes, porque o dente é a barreira da língua, não adianta, isso ajuda na fonética, né? Na mastigação, na trituração dos alimentos, né? Então já interferindo ali. Quando tu instala um implante, você restabelece a altura, tu preserva o osso, que com a falta de dente a gente tem perda óssea acelerada também. Então, com o implante a gente realinha tudo isso. Fora que ele vai ficar fixo na boca, não vai ficar se movendo, o paciente vai higienizar como se fossem os dentes dele. E as principais indicações para a colocação dos implantes dentários? Então, você defende que realmente qualquer situação que precisa de substituição no dente, o mais indicado é o implante dentário? Exato. A gente tem que ter alguns cuidados, né? Cuidados básicos, por isso que a gente já faz alguns exames, como altura óssea, se o paciente está tomando alguma medicação, mas a melhor indicação para a falta de dente, sem dúvida, é o implante dentário.
E comparando, né, você comentou sobre as próteses móveis que não são, enfim, geram alguns prejuízos com relação ao implante dentário, né, que não são tão eficazes, né? Queria que você fizesse mais uma comparação, além do implante, da prótese móvel, tem mais algum procedimento que pode ser realizado e qual realmente é a comparação entre um e outro procedimento? Eu gosto de comparar o protocolo, a prótese fixa superior com a dentadura, aquela famosa chapa, né? Então a gente sabe, a gente vem de uma cultura que vem o céu da boca todo cheio de acrílico. Quem tá me escutando, que usa, sabe o incômodo que é, sabe também a náusea que ela causa. Quando a gente vai trocar ela por instalação de implantes, partindo para um protocolo, a gente já se livra totalmente do céu da boca com acrílico. Olha que o paciente não tem que ficar cuidando para ela não cair, porque muitas vezes ela fica frouxa, né? Ou ela machuca. Já com o implante, não. Porque o implante é o amortecedor. Ela não vai ficar machucando a gengiva. Ele vai ficar 100% estável, não vai mexer. Essa é uma das principais. Principal Exato. diferença. Estética, eu digo para o paciente, vem de brinde. E a gente consegue alinhar também. E se tratando assim das etapas, né, para a colocação desse implante dentário, com certeza é um processo que envolve todo um cuidado, é um processo realmente que não é tão simples, né, para o paciente. Queria que você especificasse como que é o paciente que procura vocês para realizar esse procedimento, desde a consulta inicial até efetivamente a colocação desse implante, quais são as etapas que o paciente vai ter que enfrentar? Então, são algumas etapas. Vai passar por mim, vou fazer a avaliação com o paciente. Ali a gente vai definir um planejamento, né? Quando o paciente passa por mim, ele já realiza um raio-x panorâmico, onde eu já consigo analisar a qualidade óssea, a altura óssea desse paciente, né? Fizemos o planejamento, solicito alguns exames que eu preciso. O paciente, ele não é uma boca, ele não é um dente, ele é um organismo por inteiro. Então, eu preciso saber como que ele está da saúde geral. Passando por ali, analisando depois os exames, ele já passa para realizar o procedimento, né? Dentro de algum tempo, já contando que está tudo certinho, né? Vamos comentar ali que ele fez um protocolo, uma prótese fixa na região de baixo, né? Esse tipo de tratamento a gente consegue estar entregando para o paciente dentro de 3 dias. Sendo que em alguns casos já entregamos em menos de 48 horas. Então é um procedimento rápido, relativamente simples, mas quando eu falo simples, quer dizer que quem vai operar é um especialista na área, o paciente já foi preparado para isso, daí sim se torna um procedimento simples e seguro. Realmente eu pensava que era um processo um pouco mais complexo para ser realizado, né? Mas então, olha só, quem precisa fazer esse implante já tem uma forma bem rápida e eficaz de realizar isso, que com certeza vai devolver a qualidade de vida que os pacientes estão esperando, né? Exatamente, mas é que eu comentei, lá na clínica a gente já dispõe de um raio-x panorâmico que ajuda a gente a passar esse feedback para o paciente antes de ir para o procedimento. E se tratando de contraindicações, existem aqueles pacientes que não podem realizar esse procedimento por algum motivo? Queria que você, caso ache, né, esclarecesse para o nosso público quem não pode realizar os implantes dentários. Então, a gente vai analisar primeiro a altura óssea do paciente, se ele tem essa altura óssea. Hoje em dia, mesmo o paciente não possuindo altura óssea, a gente consegue trabalhar com os enxertos. Então, paciente que não possui, muitas vezes conseguimos realizar o procedimento anexando a enxertos ou a outros tipos de implantes, fazendo com que a gente fuja daquela área, tá? O paciente que geralmente a gente liga o alerta, vamos dizer assim, são pacientes que utilizam a medicação de bisfosfonato, que é uma medicação para os ossos. E mesmo assim, antes da gente dizer que ele não é indicado para implante, a gente solicita alguns tipos de exame. Se realmente aquela medicação está bastante impregnada no osso, daí a gente não realiza esse procedimento. Mas diabetes, pressão alta, tudo controlado, pode sim. Até porque no momento que a gente está realizando o procedimento, o doutor está acompanhando. Então, ele está verificando a pressão, os batimentos cardíacos, tudo com o monitor durante o procedimento inteiro. Então, pouquíssimas contraindicações mesmo. Pouquíssimas. Tem a questão da altura óssea, que ainda pode ser resolvida com o enxerto. Exato. E essa questão do medicamento especificamente. Exatamente.
E sobre os cuidados pós-operatório, então o paciente vai lá, colocou esse implante dentário, como deve ser a partir de então? Ele tem que ter cuidados específicos para manter a qualidade desse implante, ou seriam cuidados que a pessoa tem com o dente normal, como escovação, fio dental, enfim? Exatamente. Cuidados básicos. Higienização, fio dental, rotina de ir ao dentista pelo menos a cada 6 meses, para a gente verificar como que está a região, fazer uma limpeza adequada, porque a gente sabe, por mais que a gente escova bem os dentes, sempre vai ter um restinho ou outro de alimento que acaba ficando preso no dente. Então, indo, a gente faz todas essas remoções dessas placas e mantém a saúde ali da região em dia. E dependendo do paciente, do que ele está procurando, existem diferentes tipos de próteses que podem ser escolhidas? Como é essa definição para, essa prótese é ideal para esse paciente, aquela é para outro? Existem. Existem as próteses fixas, os famosos protocolos, né? Que são indicados para aqueles pacientes que não possuem nenhum dente, ou que os dentes que estão em boca estão poucos e estão condenados, que já está todos moles, frouxinhos, né? Então, daí a gente vai parte para uma prótese protocolo, que dali onde a gente tem que reabilitar o paciente total, ou a arcada toda de cima ou a arcada toda de baixo. Temos as pontes fixas sobre implantes, quando a gente tem que unir uma região com 4 ou 3 dentes, né? Temos as unitárias, quando é uma região apenas. Tudo isso a gente vai analisando e avaliando, que na avaliação, né? Cada paciente é único. Então, daí é feito realmente essa avaliação nessa consulta para decidir a prótese ideal para aquele paciente específico. E quais são os principais desafios que os pacientes podem enfrentar nesse processo? Você disse que é um processo rápido e eficaz, mas existem problemas que podem decorrer por algumas questões específicas ou realmente é bem tranquilo? Ele é bem tranquilo. Eu digo para o paciente assim, o único caso mais delicado é quando o paciente passa para enxerto. Mas delicado no procedimento, delicado no quê? Apenas no tempo. Quando a gente passa para enxerto, a gente passa parte de um outro tempo, né? A gente parte de uma outra avaliação. Mas de complicação, não, tudo tranquilo. Claro, o paciente seguindo as instruções que a gente passa de pós-operatório, fazendo tudo certinho, que são super simples, é um sucesso. E esteticamente falando, a gente sabe que muitas vezes os pacientes procuram realmente por essa questão, além da qualidade de vida, questão estética também, para ter um sorriso diferente, para voltar a se sentir, até elevar a autoestima desse paciente, né, com uma nova arcada dentária. Então, como isso é levado em consideração na hora de fazer os procedimentos? Muito a sério, o começo de tudo, né? Tudo depende bastante também da região onde a gente vai trabalhar, tá? O paciente que ele vem procurar a região já da frente, a gente já sabe que é extremamente estético. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, o profissional já tem que ter todo um cuidado desde o momento que vai extrair aquele dente que não tá bom, na colocação do implante, na confecção daquela coroa do dente, na condição da gengiva, tudo para quê? Para aquele único dente ficar igual ao do lado. Então, o paciente tem que sorrir e ninguém tem que dizer que ele está usando, ou tem um implante na região, ou que aquele dente foi mexido. Então, a gente sempre preconiza a naturalidade e manter a anatomia do paciente. Então, é muito cuidado para não só ser funcional, mas também ter essa... Como é algo que está envolvido muito com a estética, né, o sorriso, então é importante que as pessoas também tenham um sorriso que realmente lhes agrade, né, e agrade também a sua própria autoestima, enfim, eles consigam muitas vezes recuperar essa questão estética que estava já perdida há algum tempo, né? Exato, tanto que eu friso assim, o doutor que ele realiza essa parte do procedimento, ele é um implantodontista, mas ele também é o nosso protesista, ou seja, ele sabe o que tem que fazer antes de colocar o dente, mas também o que vai ter que esperar depois. Então, quando a gente consegue alinhar isso, a gente sabe que o nosso resultado final, ele é 100% bom. E, doutora, quanto à manutenção, qual é a frequência que as pessoas têm que retornar ao consultório após a colocação da prótese para realmente ver se está tudo ok? Você comentou, né, que os cuidados são básicos, né, os cuidados que todas as pessoas têm que ter com os seus dentes, mas se tratando mesmo verificar se não tem nada de errado ali com o implante, se de repente tenha que fazer alguma manutenção, não sei se essas próteses têm alguma validade também, depois de algum tempo tem que trocar, como é que funciona?
Eu sempre digo assim, o paciente vai trocar uma prótese unitária, um protocolo, daqui a um bom tempo, se depois ele decidir, mudei de ideia, doutora, eu quero um dente assim, assim, assado, mais branco. Ele vai trocar só a parte protética. Os implantes, eles têm que ficar íntegros ali, tá? Eu gosto de indicar em torno de 4 a 6 meses. Geralmente, ali para quem faz o protocolo, é indicado em torno de uns 4 meses, que daí o doutor remove, ele limpa, ele faz aquele polimento, ele verifica todos os implantes dentro. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, para que o tratamento seja duradouro. E se tratando assim em avanços de tecnologia e pesquisas que ainda possam estar sendo desenvolvidos, o que que você poderia destacar assim de que há de mais novo nessa área dos implantes dentários que as pessoas podem ter contato ali por meio da Odontotop e também que pesquisas que prometem talvez novas tecnologias aí para o futuro que possam agregar ainda mais nesse ramo dos implantes. Hoje a gente conta também com a cirurgia guiada, que é aquela famosa cirurgia que é sem corte. Na verdade, é um corte mínimo, minimamente invasivo, bem pontual na região onde a gente vai instalar os implantes. É indicado para alguns pacientes, hoje em dia não é indicado para todos, mas tem alguns casos que a gente consegue. E os implantes zigomáticos. Os implantes zigomáticos, a gente foge totalmente do enxerto ósseo, que muitas vezes na parte superior, o paciente vai para enxerto ósseo e fica lá 1 ano para finalizar o tratamento. Com o implante zigomático, não. Ele instala, em torno de 5, 7 dias já está com o dente em boca. Então, é uma novidade, é algo mais tecnológico e que encontra ali na Odontotop. Olha só, então uma tecnologia que vocês podem encontrar aqui no Odontotop, né, aqui no centro de Erechim, e com certeza vocês vão se impressionar. Eu estive lá recentemente, é uma grande estrutura que eles têm para atender todos vocês e realizar entre todos os procedimentos também os implantes dentários que nós estamos conversando aqui hoje. E em breve também vai sair um vídeo aqui no online, nós mostrando toda essa estrutura que eles têm ali para receber vocês. Com certeza vale a pena conferir, né, localizado aqui qual é o endereço mesmo da Odontotop? Ali na Presidente Vargas, mas eu gosto do modo bem simples. A rótula da Rua Itália, bem ali, um prédio grande, todo espelhado, ali tá. Próximo ao Palácio das Tintas ali, né? Exato, tá uma fachada bem grande, Hospital do Dente. Isso aí, vale a pena conferir. Você que está pensando em realizar um implante dentário, conferir outros procedimentos, né? Realiza de tudo por ali, né? Exatamente. Hoje a gente tem 9 cirurgiões dentistas, especialistas em várias áreas, tanto de tratamento de canal, quanto implantodontista, quanto ortodontia. Então, a gente atende todo esse público. Realmente é um hospital do dente mesmo, né? O que você precisa fazer que tem a ver com odontologia é na Odontotop. Infraestrutura completa, tá? Raio-x panorâmico, um centro cirúrgico. A gente está realizando todos os procedimentos cirúrgicos, desde o mais simples até o mais complexo. Então, só vale a pena conferir. Voltando a essa questão dos implantes, doutora, eu queria falar um pouco sobre a saúde bucal. Você disse que os cuidados são os mesmos, né, que todos nós temos que ter, mas uma pessoa que tem uma saúde bucal com alguns problemas, não cuide com algumas questões, como consumo de açúcares, né, ou os doces em geral, a questão do tabagismo, do álcool, isso tem algum impacto específico sobre os implantes? Ou nesse caso não vai ter uma influência muito grande? Sobre os implantes, a pessoa que é fumante, né? A parte principal que a gente tem que cuidar é o tempo de cicatrização. Porque é o momento que a gente não pode depositar nada de calor. É no momento que a gente tem que tá cicatrizando, tá fechando aquela ferida, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse tempo ali. Então, tem algumas indicações, algumas abordagens que a gente faz com o paciente para que ele consiga respeitar aquele tempo ali. Na questão ali de ingestão de açúcar, ali é bem tranquilo, né? Dá pra gente manter. E tem alguns casos à parte, mas esses são mais raros, né? O paciente com uma periodontite muito agravada, que muitas vezes a gente tem que fazer todo um tratamento antes de chegar na instalação dos implantes, mas aí são casos mais específicos. E quais seriam as orientações para esses pacientes tabagistas, por exemplo, que tem que ter esse cuidado ali no período de cicatrização? Higienização. Vai ter que ficar pelo menos uns 7, 10 dias longe do cigarro para a gente conseguir essa reabilitação adequada. Sempre falo assim,
São 10 dias. Eu sei que é um esforço tremendo para eles, mas é 10 dias para garantir o tratamento. Então não tem jeito, Exato. tem que ficar sem o cigarro. Uhum. Seria nesse período, claro, que a gente sabe que tem uma influência sobre a saúde bucal de uma forma geral, né? Geral. Mas especificamente para garantir o sucesso dos implantes, esses Pelo 10 menos dias. dos 10 dias. 10 dias. E ele vai ver o quê? Qualquer prótese que o fumante ele utilizar, ela vai pigmentar muito mais rápido. Uhum. Então, ele vai necessitar de uma limpeza muito mais frequente. Para manter aquele dente branquinho, aquela prótese bonita. Então, vamos dizer assim, um que vai a cada 6 meses, 8 meses, ele vai ir a 4. Uhum. Porque vai ter que remover todo aquele pigmento que o cigarro deixa, né? E em termos de custos, doutora, a gente sabe que um bom serviço ele acaba se tornando um pouco mais caro, né? Mas eu queria que você fizesse um pouco essa comparação entre as próteses fixas e as outros tipos de próteses, né? A gente com certeza já comentou sobre todos os benefícios, mas para quem está nos assistindo e tem interesse em saber quanto que vai ter que gastar para realizar esses procedimentos, qual que seria uma base de valor assim? Vicente, eu gosto de falar o seguinte, eu gosto da avaliação. Por quê? Muitos pacientes, às vezes, precisam partir para um tipo de implante diferente, outros vão partir para a parte de enxerto, né? Então, eu gosto de partir para a avaliação, mas eu gosto de dizer assim, o investimento não é muito alto. Principalmente comparando com uma prótese móvel, aquelas dentaduras. Porque ela vai te dar estabilidade, vai te dar aquela segurança, né? Sempre falo, pensa tu poder... A gente tem dente, muitas vezes a gente não percebe isso. Mas quem usa uma prótese sabe que é muitas vezes difícil para sorrir. É difícil para comer aquela carinha de churrasco no final de semana. É difícil para se alimentar. Então, o investimento compensa. Compensa. 100%. E assim, tem situações em que é necessário remover um implante dentário por algum motivo? Se sim, quais seriam essas razões? Sim. Se o implante está mal colocado, né? Está colocado numa região que não é adequada. Se esse implante veio a ter perda óssea pela má instalação ou algum outro problema, né? Ou se ele está com alguma infecção. Aí sim a gente tem que fazer a remoção dele. É bem raro. Sim. A questão da perda óssea que você comentou, o que pode acontecer? Eu queria que entrasse um pouco mais nesse ponto. E se os implantes também eles podem ajudar a prevenir a perda óssea das pessoas. Você comentou um pouquinho antes, né? Mas queria que se aprofundasse um pouco mais nesse assunto. 100% ele faz com que a gente evite essa perda óssea, tá? Que ele mantém o osso na altura que tá os dentes laterais. O implante ele consegue manter, ele mantém o espaço. Ele mantém os dentes laterais sem movimentação também, né? Pode acontecer pela instalação inadequada. Daí ocorre essa perda. Essa perda que, no geral, ele vai ajudar a prevenir, né? Ou às vezes aquele paciente que colocou um implante já está 20 anos com o implante em boca, mas nunca mais compareceu ao dentista. E não foi fazer uma manutenção. Daí também é um problema que pode acontecer, né? E alguns sinais que podem indicar aos pacientes que eles tiveram alguma complicação após a colocação desses implantes. Tem algum sinal que pode deixar eles alerta, que tenha que voltar antes, por exemplo, do período que está programado para fazer essa revisão? Ou geralmente é na revisão que eles vão ver se tem alguma coisinha que Geralmente na revisão a gente testa. Eu sempre falo para o paciente, independente se ele instalou o implante conosco ou não, muitas vezes vem um paciente já com o implante instalado e ele quer fazer apenas o dente, né? A gente testa. Então, a gente testa a integridade daquele implante antes de dar sequência para o tratamento. Independente se ele fez desde o início conosco ou não. E para finalizarmos, então, doutor, eu queria que você deixasse agora um conselho, realmente, uma mensagem para quem está considerando realizar o implante dentário, né? Que está avaliando as possibilidades e ainda em dúvida se escolhe a prótese móvel, se escolhe a prótese fixa, e também por que poderia procurar ali a Odontotop aqui em Erechim para fazer esse procedimento. Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas que estão considerando essa possibilidade? Então, eu gosto de falar o seguinte. Primeiro de tudo, agendamos uma avaliação, vamos conversar. Geralmente sou eu que vou atender o paciente, sou eu que sou a avaliadora lá do Hospital do Dente.
eu gosto de conversar com o meu paciente e ver qual que é o objetivo dele. Entender o que está dificultando esse dia a dia dele, né? Melhorar essa qualidade de vida. Mas sim, os implantes dentários eles vieram para nos ajudar um monte, eles vieram para restabelecer a mastigação, a mordida, a digestão. Então a gente melhora total, a gente melhora a qualidade de vida do paciente com um implante. E não é exagero em falar isso. A gente sabe que se a gente tiver uma trituração ok dos alimentos, nosso organismo vai funcionar melhor, né? Mas o principal é procurar uma clínica que seja especializada, que tenha uma estrutura boa, mas que não seja só estrutura, que o profissional lá dentro saiba o que está fazendo, né? E nada melhor do que o Hospital do Dente, né? Que tem uma estrutura completa, que os profissionais que atuam ali dentro são especialistas, fazem esse tipo de procedimento diariamente, não é uma vez por semana, não, é o dia a dia deles, né? Eles sabem realizar e corrigir quando vem algum caso para nós. Então, acho que é primordial ir fazer a avaliação, conversar com a avaliadora, alinhar ali, ver bem certinho os objetivos, para daí dar sequência com segurança no tratamento. Aí, então, o recado para você que está procurando fazer esse procedimento, com certeza a doutora Tainete e todos os profissionais capacitados lá da Odontotop, né, Hospital do Dente aqui de Erechim, estão preparados para realizar esses procedimentos e entregar os implantes dentários e outros procedimentos odontológicos que vocês precisem fazer com muita qualidade e também segurança para que vocês realmente saiam realizados, né? E com a expectativa de que vocês esperavam, cumprido ou até superada nesse quesito. Eu agradeço muito a presença da doutora Tainete aqui no Papo Saúde, trazendo todas essas informações que são muito relevantes, né, sobre os implantes dentários e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, espero que possam ter sido esclarecidas e se não, podem deixar nos comentários também, a doutora vai estar nos respondendo qualquer questão que vocês precisem esclarecer sobre os implantes dentários e também sobre outros procedimentos, né, doutora? Exatamente. Se tiverem dúvidas, podem mandar aí, a gente responde tudo. E vou deixar meu convite para vocês agendarem uma avaliação ali no Hospital do Dente e lá a gente conversar, bater um papo legal, tomar um café e ver qual que é o melhor tratamento. É isso aí, eu agradeço muito a companhia de vocês também no Papo Saúde desse sábado e até a próxima.